Gente, é muito impressionante quando a gente começa a deixar que os próprios acontecimentos da vida nos desperte, né? Eu tenho vivido isso de uma forma muito intensa, assim, porque por muito tempo eu acho que eu busquei o autoconhecimento fora, né? Tentando entender muitas vezes o processo dos outros, tentando entender a maneira como os outros enxergam a realidade, tentando entender a maneira como os outros vivem, né? E experienciam essa jornada da vida. E com o tempo eu fui entendendo que a nossa principal escola é a nossa própria história. São os lugares que a gente já esteve, o lugar que a gente está hoje, os nossos desafios da nossa realidade, do que a gente está vivendo aqui e agora. Como, né? Como deixar que isso desperte? Começando a se questionar o pra quê das coisas acontecerem. A gente vai vivendo de uma forma tão inconsciente e que fique claro, é a inconsciência que gera o sofrimento. Porque quando você consegue enxergar as situações com clareza, quando você consegue, né, começar a se questionar o propósito que existe por trás das coisas, né, porque existe uma mensagem por trás de tudo que acontece, mesmo que a gente não consiga compreender, a vida vai ganhando mais sentido. Fica muito sem sentido quando a gente começa a viver essa vida ao acaso, né? E eu gosto de lembrar isso sempre que eu sinto no meu coração. Você não tá aqui por acaso. Você tá aqui de propósito. E a gente precisa viver a nossa vida com esse propósito, né? Eu posso não conseguir compreender 100% qual é o meu propósito ainda. Eu posso ainda não ter entendido, né, o porquê que eu tô vivendo essa grande experiência terrena, mas eu posso começar aos poucos a dar significado às coisas que me acontecem. Então, tantas vezes a gente passa por uma situação muito desafiadora e naquele momento não consegue compreender o pra que aquilo ali tá acontecendo. Mas uma coisa que é super importante, substituir o porquê por para quê. O porquê, ele limita muito a nossa visão, né? Até porque são respostas, quando a gente pergunta por quê, que podem não trazer a compreensão que a gente precisa. Agora, se a gente pergunta para quê, já fica subentendido que existe um propósito. E, de fato, você começa a estar mais alinhado com o universo, tipo no fluxo da vida, sabe? E quando você se permite entrar nesse fluxo, você também se permite ser direcionado. E quando você se permite ser direcionado, você sempre sente que você está onde você precisa estar. Acontece quando a sua mente começa a te contar uma história de que você tá no lugar errado, de que não, esse lugar não é pra você, de que isso não tá bom, de que você poderia estar em outro lugar, você nunca consegue sentir as dádivas da vida de estar aqui hoje, nessa realidade, cercada por essas pessoas, enfrentando essas dificuldades. Não é por acaso, tem um propósito. Não cai uma folha da árvore sem autorização de Deus. E a gente fica vivendo aqui nessa nossa visão limitada, né? Achando que sem buscar compreender, né? E não significa que toda a nossa energia vai estar em compreender, mas sim em lembrar que existe uma mensagem por trás de todos os acontecimentos. Algumas mensagens a gente consegue perceber na hora que acontece, tantas outras não. É preciso continuar caminhando e sem pressa, deixar acontecer. Se você começar a expandir o seu pensamento para o lugar, né, do para quê, para que isso está acontecendo? Para que eu estou experienciando isso? Para que, né, que eu estou tendo que lidar com uma pessoa que seja tão desafiador para mim? Porque a gente passa por isso, né? E todas as pessoas que vêm por uma razão. Se não é bênção, é lição. Deixa uma mensagem, mostra alguma coisa que existe dentro de nós que precisa ser curado, que precisa ser revelado. E não só pessoas, mas toda e qualquer situação que a gente experiencia na vida, na verdade, está direcionando o nosso olhar para dentro. Só que a gente não está preocupado com isso, né? A gente continua mais preocupado em olhar para o outro, em ver como está a grama do outro, em ver o que o outro está fazendo, em julgar, em querer determinar o caminho que o outro vai seguir, porque fomos criados dessa maneira, fomos ensinados a ter esse olhar externo. E é por isso que chega na nossa vida adulta e a gente sofre tanto, porque a gente está distante da nossa própria casa, distante do nosso próprio lar. A gente conhece muita gente, mas a gente não se conhece. A gente consegue olhar para outra pessoa e fazer vários julgamentos, mas você tem uma visão totalmente distorcida de você mesmo. Como é que a gente vai ter uma visão clara da realidade se a gente não tem uma visão clara sobre quem nós somos? Se você não sabe quem você está sempre dependendo do que as outras pessoas acham de você.
E aí o que as outras pessoas acham de você acaba sendo o que você acredita sobre você mesmo. E é por isso que a gente sofre tanto, né? Quando a gente depende de uma opinião alheia, quando a gente depende de um julgamento externo. E esse trabalho de começar a entender que tudo começa do lado de dentro, né? E qualquer situação que a gente experiencie que nos incomode, é algo dentro de nós que está sendo revelado. Só que você olha para uma pessoa, o que a pessoa faz te incomoda. O seu foco continua na pessoa e não no seu incômodo. A gente precisa mudar esse olhar e trazer a autorresponsabilidade. É o meu incômodo, é a minha emoção, é o meu pensamento, é o meu julgamento. É começar a entender quais são os óculos que você tem enxergado a realidade, sabe? E muitas vezes a gente não percebe que estamos usando óculos. A gente acha que a nossa verdade ela é única, que todas as pessoas no mundo têm que enxergar como a gente enxerga. E essa é a principal razão, né, das guerras, das brigas, dos confrontos, dos desacordos. Quando você começa a olhar a realidade e pensar que está todo mundo enxergando através dos seus óculos, e não está. Cada um carrega uma bagagem, cada um enxerga a realidade de um jeito, cada um passou por situações que a gente não sabe nada a respeito. Até mesmo as pessoas que estão do nosso lado, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos primos, pessoas que a gente acha que a gente conhece muito, né? Nosso marido, nossa esposa, nosso namorado, nossa namorada. A gente acha que a gente conhece muito, mas aquela pessoa enxerga a realidade com um óculos que muitas vezes a gente não sabe qual é a parte que está turva. A gente não sabe qual que é a parte que está manchada, qual que é a parte que precisa ser limpada. E é por isso que eu não me canso de dizer, invista no seu processo. Gaste a energia com você, não com tentar convencer as pessoas a enxergarem como você, a tentar, né, convencer as pessoas a julgarem da mesma forma que você, porque isso se chama desperdício de energia. Ninguém vai mudar ninguém enquanto interiormente não existiu uma vontade de despertar, não existiu uma vontade de fazer diferente, de ver diferente, de pensar diferente. E esse tempo é chegado para cada um, é único. Então, é a mesma coisa, né, de cada um acordar em um momento do dia. Não tem como a gente forçar o outro a acordar no mesmo horário que a gente, não tem como a gente forçar o outro a enxergar da mesma maneira que a gente enxerga.